espeleólogo passa da euforia ao pavor ao enfrentar uma falha catastrófica durante uma descoberta incrível nas profundezas da Terra. Este é o colapso fatal da tragédia de Floyd Collins. Floyd Collins estava animado. Ele finalmente abriu passagem para o longo corredor preso que trabalhava na Sand Cave. Um estreito túnel em espiral levou a este momento de descoberta. Em 30 de janeiro, após semanas removendo pedras, cascalho e areia, ele tentou se espremer por uma fissura estreita abaixo do corredor. Ele se empurrou por uma pequena fenda, deslizando pela parede por 8 pés até o chão de uma grande caverna. O percurso até aqui consistia em rastejar, espremer-se e avançar lentamente. Ele teria que alargar o caminho para permitir a entrada de outros e reforçar as paredes e o teto desmoronando, mas, com o tempo, seria capaz de transformá-lo em um destino turístico pago. Este era o sonho de Floyd finalmente se concretizando. Infelizmente, a lâmpada a gás que ele usava para a iluminação começava a ficar sem combustível. Ele se arrastou pela parede, de volta pela estreita fenda, deitando-se no corredor inclinado que levava ao resto do túnel, de 140 pés. Ao empurrar a lanterna para frente, a superfície irregular pegou a base e virou a lâmpada. A luz se apagou e Floyd teria que percorrer o restante na escuridão total. Ele se deitou de costas e usou as pernas para deslizar o corpo pelas ásperas pedras. Ele sabia que era preciso cuidado para se mover pelo túnel artificial. Na escuridão, ele colocou o pé na parede, inconsciente de que estava prestes a cometer um erro catastrófico. Ele empurrou seu corpo de volta ao escorregador e um incrível estrondo de rochas e poeira preencheu o túnel. Floyd gritou de dor ao engasgar-se com a poeira dos escombros. O desmoronamento continuou, enquanto ele se debatia de dor, tentando mover sua perna esquerda do torno, que agarrava seu tornozelo. Ele foi atingido pela chocante realização de que seus braços e pernas estavam firmemente presos. Floyd estava enterrado em um túnel de apenas 41 centímetros de altura, a mais de 42,5 metros abaixo da superfície. Era uma dor chocante, mas não era a primeira vez que Floyd ficava preso em uma caverna. Um ano antes, ele passou 2 dias para sair da caverna de cristal, sua primeira grande descoberta espeleológica. Mas agora estava totalmente só. Era manhã de sexta-feira e ele não esperava visitas tão cedo. Ele se esforçou e lutou contra o monte que o enterrava sem nenhum movimento no pé esquerdo. Estava preso sob uma grande rocha e uma pilha de escombros. Seus braços estavam soterrados em meio a rochas, cascalho e terra que se amontoavam ao redor de seu corpo na estreita passagem. Floyd respirou fundo algumas vezes para se acalmar e iniciar a longa espera. Eventualmente, alguém o procuraria e veria sua jaqueta e chapéu pendurados na entrada da caverna. A escuridão total e o silêncio tornavam o gotejamento no rosto dele especialmente irritante. Uma gota de água caía lentamente em seu rosto às vezes. Uma quantidade pequena de areia escapou da cavidade acima dele e se acumulou em sua já impossível posição. Depois de horas deitado preso e forçando seus músculos contra as rochas imóveis, ele adormeceu para uma pequena fuga deste pesadelo. Ao acordar, Floyd foi sacudido para a realidade de sua posição insana. Estava uma escuridão total e seu rosto estava molhado, sem como alcançar e enxugar a água. Ele balançou a cabeça de um lado para o outro, seu único movimento disponível. Ele gritava esporadicamente, na esperança de que alguém viesse verificar o que estava acontecendo. O esforço que ele fez para tentar se mover era exaustivo. Seus dedos raspavam contra pedras e cascalho, mas seus braços estavam presos ao corpo. O sol se pôs na sexta-feira e a manhã chegou sem que soubessem que Floyd estava preso. Ele continuou seus ciclos de gritos e luta contra a rocha, depois desmaiando de exaustão. O filho do dono da terra foi conferir Floyd
que não retornou na noite passada. Floyd costumava dormir em outros edifícios na propriedade ou até mesmo na caverna. Jewel Estes avistou o casaco de Floyd e adentrou a caverna. Ele ligou para Floyd, que respondeu aliviado, precisando de ajuda. Jewel era um garoto pequeno, mas não realmente um cara de cavernas. Ele se espremeu por uma das áreas de desmoronamento apertadas, mas parou na sala de retorno. Ele podia ouvir claramente Floyd, mas não tinha coragem de colocar a cabeça através da abertura insana de onde vinha sua voz. Floyd compreendeu que necessitava de um auxílio sério de seus irmãos. Ele enviou Jewel para buscar adultos experientes nesse tipo de resgate. Apesar da fome e sede, Floyd sentia alívio. Alguém realmente sabia onde ele estava, então eles o tirariam de lá em pouco tempo. Ele sabia que estava nessa posição por mais de um dia. A água continuava a pingar em seu rosto e a dor pulsante no pé era constante. Ele esperou algumas horas até que um de seus irmãos finalmente chegou à caverna. Ele também subiu para ver o que acontecia, mas não conseguiu chegar onde Floyd estava preso. Após rastejar e se espremer por mais de 30 metros, o buraco limitante o encarava. Media pouco menos de 23 centímetros de altura, como a largura de uma folha de papel. Era emocionalmente assustador tentar colocar a cabeça para dentro, e uma impossibilidade física para homens maiores. O irmão mais novo de Floyd se chamava Homer. Com 22 anos, ele era pequeno e tinha pouca experiência nas cavernas com Floyd. Homer chegou à caverna às 16 horas de sábado para ajudar seu irmão. Homer notou que seu irmão não comia ou bebia há 30 horas e que ele estava em uma situação muito grave se ainda não tivesse se libertado. Homer espremeu-se pelo bloqueio estreito e torceu-se pelos 30 metros de passagem até a sala de retorno. Os outros, de fato, haviam dado meia volta aqui, mas Homer não tinha escolha. Seu irmão, mais velho, estava preso do outro lado do pequeno buraco, então ele entrou. Floyd gritou e instruiu Homer sobre que tipo de caminho estava à frente pelos próximos 25 pés. Era um corredor estreito, com chão rochoso e irregular. A rastejada era difícil, exigindo que Homer avançasse com os dedos dos pés enquanto raspava a barriga no chão. Havia uma pequena saliência de rocha para se apoiar acima do deslizamento até Floyd. Homer achou que entrar na pequena passagem era a parte difícil, mas agora olhava para baixo e via o rosto do irmão abaixo dele. O deslizamento até ele tinha apenas 3 metros, porém estreito. Extremamente estreito. Ele desceu com os pés primeiro, mas o túnel estreito o manteria na posição vertical. Ele teria problemas para se agachar ou se inclinar para ajudar Floyd. Floyd, porém, estava feliz por enfim ver alguém em sua pequena caverna. Homer deslizou para ajudar, mas achou a situação chocante. Floyd estava enterrado até o peito em escombros no pequeno túnel de deslizamento, o que tornava a situação ainda mais assustadora. Mas a situação impedia Homer de simplesmente remover as rochas do túnel. Não havia para onde movê-las. E mesmo que houvesse, alcançá-las exigiria uma contorção incrível do seu corpo. Homer levou café e salsicha para Floyd, renovando seu ânimo ao saber que sua família estava ali para resgatá-lo. Homer se movia no poço, tentando puxar Floyd, mover pedras para libertar seu braço e escavar o chão para alcançar o túnel de Floyd. Como ninguém mais conseguia passar pelo buraco na sala de retorno, Homer tentava sozinho mover a terra ao redor de Floyd. Cada vez que ele removia uma pedra ou um pouco de terra, mais caía da terra compactada acima do túnel. Homer, desesperado, trabalhou incessantemente por 16 horas, cavando, escalando e deslizando de volta. Ele tinha se forçado a agachar na posição mais desconfortável para alcançar algo, para tentar fazer um movimento que melhoraria a situação de Floyd. Homer saiu da caverna às 8 da manhã de domingo.
Ele mal conseguia andar devido ao esforço realizado, necessitando de ajuda. Ele desmaiou e implorou por ajuda para desenterrar seu irmão. A multidão começou a se formar com Homer debaixo da terra. A notícia se espalhou de que Floyd estava preso, e os locais começaram a se reunir para tentar ajudar. Vários homens entraram nos túneis da caverna e chegaram à sala de retorno. Alguns, paralisados de medo, voltaram imediatamente. Parecia um buraco desmoronando de pedras, com rochas penduradas sobre a entrada. Alguns homens iluminaram o buraco e avaliaram a distância e qualidade do túnel estreito. Eles sabiam que Floyd estava preso devido a um desmoronamento, então arriscar neste buraco seria tolice. Outros estavam dispostos a tentar, mas não conseguiam passar pela pequena abertura. Durante o domingo, a multidão reunida discutiu maneiras de libertar Floyd, entrando e saindo dos túneis da caverna, evitando a passagem estreita. Ninguém conseguiu alcançar Floyd durante todo o domingo para oferecer-lhe água, comida ou conforto. Agora já eram 3 dias completos de aprisionamento. Foi chocante para Floyd. Ele estava grato que comida e bebida foram trazidas, mas sua situação não melhorou. Seus braços continuavam presos, seu pé esmagado, e não parecia haver um plano concreto para resgatá-lo. Floyd estava fraco e com frio, deitado em uma poça de água lamacenta e rochas pontiagudas. Sua temperatura corporal diminuía e ele enfraquecia a cada dia. Ele estava totalmente vulnerável aos que estavam do lado de fora. Homer, esgotado, acordou e descobriu que ninguém mais conseguia alcançar seu irmão. Ele pegou um balde com um pouco de café e retornou para a caverna. Seus músculos doíam e seu corpo estava machucado de se arrastar repetidamente pelo túnel deslizante. Seus dedos sangravam pela luta desesperada para mover a pilha que prendia o corpo frágil de seu irmão. Mas o que ele poderia fazer? Ele gritou para a multidão ajudá-lo, mas eles olharam envergonhados para o lado, sabendo que não conseguiam passar pelo buraco ridículo da entrada para resgatar Floyd. Homer passou a noite removendo pedras do deslizamento e empilhando ao redor de Floyd. A notícia se espalhou de que um homem estava preso em uma caverna há 3 dias, então o repórter William Skits Miller apareceu para reportar a história que estava crescendo. Centenas de pessoas compareceram para observar as equipes de resgate reunidas, tornando-se um verdadeiro espetáculo. Miller rastejou pelo túnel sinuoso até a sala de retorno. Ele ficou chocado com o tamanho do buraco rochoso no canto, mal maior que uma folha de papel. Felizmente, Skits Miller era um cara esguio, pesando apenas 117 libras. Ele pensou que se Floyd e Homer conseguiram, então provavelmente também conseguiria. O aglomerado de pedras formava um túnel precário, mas Miller se espremeu pela abertura. Com torções e contorções, ele passou pelo buraco minúsculo. O caminho do outro lado tinha menos de 40 centímetros de altura, então ele rastejou até uma pequena saliência. Ele viu que havia uma queda de 3 metros até onde Floyd estava preso, além da borda. Apesar de ter tido coragem para passar pela pequena abertura na sala de retorno, ele agora enfrentava um novo medo ao olhar para baixo no escorregador. O buraco na borda era uma queda estreita, em um ângulo de 30 graus. O eixo era estreito e plano, como uma chaminé. Havia espaço para deslizar seu corpo até o fundo, mas não seria capaz de mover bem os braços ou se curvar para olhar a armadilha de Floyd. Neste momento, ele deslizaria para baixo, ofereceria um café a Floyd e faria suas perguntas. Floyd removeu prontamente o pano que cobria seu rosto. Floyd pediu que ele recolocasse imediatamente. A tortura das gotas de água batendo em seu rosto durou 3 dias e ele não suportava mais. Skits questionou Floyd, deu-lhe uma bebida e retornou rapidamente para o eixo até a borda. Skits Miller estava aturdido. Ele nunca tinha presenciado uma situação tão desesperadora e não conseguia imaginar como o tirariam de lá.
Uma vez fora, ele escreveu sua história e a enviou pelos fios. Ele ficou assombrado pelo que viu. Após apenas 20 minutos lá embaixo, não conseguia imaginar como Floyd lidava com 75 horas preso naquele lugar. Miller confiava que os especialistas no local retirariam Floyd rapidamente, então deixou a tarefa para os profissionais. Apesar das diversas opiniões de especialistas, poucos planos viáveis foram apresentados. Profissionais de diversas áreas dedicaram horas analisando a qualidade do ar, temperatura, formações rochosas, tamanho e restrições na posição de Floyd. Mesmo com toda a experiência, ninguém estava disposto ou conseguia passar pelo buraco na sala de retorno. A visita de Skits Miller animou Floyd, mas já era segunda à tarde e apenas Homer havia feito algo concreto para tentar libertar seu irmão. A notícia viralizou e o país se comoveu com o homem preso na caverna. Entretanto, o interesse e a curiosidade não ajudaram a avançar um plano de resgate. Um bombeiro local, tenente Robert Burden, apareceu com um plano. Ele iria libertar Floyd com cordas e um arnês. Era uma ideia questionável, mas nada mais funcionava de fato. Homer remover areia e rocha sozinho levaria semanas, e Floyd não tinha esse tempo. Burden tinha ciência do risco de que pudessem até arrancar o pé de Floyd, mas era um resultado que todos estavam dispostos a enfrentar. Até o próprio Floyd. Burden se espremeu no estreito eixo, tornando-se a terceira pessoa a encarar Floyd. Ele ficou espantado com a situação de Floyd, mal conseguindo se abaixar para alcançar o curto túnel onde ele estava enterrado. O eixo em que ele estava de pé era uma chaminé, impedindo-o de dobrar completamente os joelhos ou trocar os braços da posição para cima ou para baixo. Ele lutou para colocar o arnês no peito e ombros, pois pouco de Floyd estava totalmente exposto. Homer havia limpado o cascalho e rochas ao redor do corpo de Floyd, mas mais detritos rochosos continuavam caindo. Após ajustado, Burden já suava e sentia dor pela posição desconfortável. Confiante em seu plano, ele rapidamente chamou Miller e Homer para entrar na interseção do túnel, em cima da saliência, e ajudá-lo a puxar. Os três homens puxaram com toda a força, enquanto Floyd gritava de dor intensa. Infelizmente, o esforço não conseguiu tensionar o pé preso, mas pressionou o rosto e o peito de Floyd contra as pedras pontiagudas sobre ele. Ele não conseguia expandir o peito para respirar, pois estava sendo esmagado. Às 5 da tarde de segunda, 2 de fevereiro, mais um plano havia falhado. Parecia impossível que, apesar de toda a agitação, esforço e expertise coletiva acima, não se havia feito nenhum progresso para libertar Floyd. Mas isso logo mudaria. Às 9 daquela noite, Johnny Gerald, amigo de longa data de Floyd, chegou convicto de que ele sairia, pois sempre saía. Apenas um ano antes, Johnny havia ajudado a resgatá-lo da caverna de cristal, onde ele passou 2 dias preso. Johnny, um espeleólogo experiente, deixou Floyd aliviado ao saber que seu velho amigo seria capaz de tirá-lo de lá. Como seus antecessores, Johnny percorreu os túneis da caverna até a sala de retorno. Ele viu o buraco à sua frente e sentiu um frio na barriga. Floyd era bem menor que ele. Johnny sempre foi um pouco robusto, mas sua força compensava o que lhe faltava em altura. Neste caso, a força física não era uma vantagem real, mas a mental era essencial. Ele se enfiou pelo pequeno buraco, deslocando algumas pedrinhas conforme avançava. A poeira arenosa que caía ao seu redor era assustadora. Ele rastejou até a borda e olhou para baixo, vendo o rosto de seu velho amigo no fundo do poço estreito. Floyd sentiu o primeiro momento de alegria e atordoamento. Ele se reanimou com a esperança de que poderia sair deste buraco com o pé intacto. Johnny tentou deslizar de pés primeiro, mas ficou preso no estreito eixo. Ele tentou ajudar Floyd, mas temia ficar preso no processo. Ficou evidente que ele não caberia,
A maioria das pessoas aceitaria que tentaram honestamente, mas o resgate teria que ser feito por outros. Mas não, Johnny. Ele ouvia o desespero na voz de Floyd e não suportava partir. Johnny passou as próximas 3 horas quebrando rochas no estreito túnel. Ele cinzelou as áreas apertadas, pegando os pedaços com cuidado para não atingir Floyd embaixo. À meia-noite, Johnny estava cansado, mas disposto a tentar de novo. Desta vez, ele deslizou pelo eixo e alcançou Floyd no túnel estreito abaixo. Nas 6 horas seguintes, Johnny usou bem sua força. Ele encheu baldes com pedras e cascalho que haviam enterrado o peito de Floyd. Cada esforço exigia que ele pressionasse a cabeça em um ângulo estranho para alcançar seus braços no túnel de Floyd. Ele puxou, raspou e encheu os baldes. Eles foram içados e despejados para que ele pudesse liberar os braços de Floyd e, com sorte, tirar a pedra do pé dele. Após 6 horas exaustivas de agachar e dobrar, forçando cada músculo, Johnny chegou ao seu limite. Seu corpo robusto só alcançava a área da coxa superior de Floyd. Era manhã de terça-feira e Johnny voltou para descansar brevemente. Depois que Johnny subiu, Floyd ficou sozinho em seu túnel estreito pelas próximas 12 horas e foi especialmente difícil. Apesar de todo o progresso, o problema principal persistia. Não importava o quanto ele puxasse ou torcesse, seu pé não se movia. Ele estava com frio e muito assustado. Ele estava deitado em uma poça de água lamacenta a 50 graus e os cobertores trazidos não impediam o frio em seus ossos. Floyd estava preso há mais de 4 dias inteiros, sem ver o sol desde sexta de manhã. Ele se sentia estranho, tendo alucinações sobre anjos e dormir em sua cama. O tempo se arrastava e ele se questionava quando receberá ajuda. E assim ele esperou. Skits Miller continuou reportando sobre o aprisionamento de Floyd, mas na terça à tarde descobriu que ele permanecia no mesmo lugar, sem nenhum plano para libertar seu pé. O maior problema continuava sendo que ninguém queria passar pelo buraco impossível que separava Floyd dos especialistas. Miller foi movido. Ele percebeu que estava entre os poucos que conseguiam alcançar Floyd. Então, reuniu todos os trabalhadores da caverna que pôde e decidiu continuar o trabalho de Johnny, já que ele era muito menor. Às 5:30 da tarde de terça-feira, ele voltou para o estreito eixo e usou um balde para continuar removendo as pedras soltas e cascalho ao redor das pernas de Floyd. Ele teve que se espremer no túnel com Floyd e pressionar seu corpo para o lado para cada pequena mão cheia de terra rochosa. Skits removia balde após balde até ter uma visão melhor da rocha problemática. Ao longo do dia, trabalhadores instalaram luzes no túnel para iluminar a área do poço. Essa iluminação adicional revelou o que não era entendido antes. A rocha pesava e pressionava o pé de Floyd, tendo escorregado para a fenda da caverna abaixo. Isso criou uma cunha que prendeu a rocha tão firmemente que nem empurrar nem puxar a moveria. Depois de uma inspeção detalhada, Miller foi falar com os especialistas. De todos os suprimentos que tinham, apenas uma barra de ferro e um pequeno macaco poderiam caber no buraco. Não era o ideal, mas teria que servir. Skits, movido pela adrenalina, sentiu uma crescente esperança de que Floyd seria libertado em poucas horas. Ele se acomodou novamente em seu poleiro desconfortável no fundo do poço. O macaco e a barra de ferro foram lentamente empurrados para o final do túnel, perto dos pés de Floyd. Miller não alcançava tão longe, mas empurrou com as pontas dos dedos para deslizar o macaco no lugar. Ele girou lentamente o braço para tentar elevar a plataforma até a borda da rocha. Era um trabalho meticuloso, se inclinar e alcançar com os dedos. Sua coluna espasmou e ele lutou contra cada cãibra aguda, tentando fazê-la funcionar. Não alcançava, então ele moveu novamente e depois, uma terceira vez, cada esforço, exigindo uma contorção de seu corpo
para mal conseguir se mover para a esquerda ou direita. Ele desabou, ofegando de exaustão. As palavras tranquilas de Floyd queimavam em sua mente. Floyd encorajou suavemente. Você consegue, camarada. Eu acredito em você, camarada. Miller não podia desistir deste homem. Ele pediu alguns blocos de madeira e tentou vários posicionamentos, buscando levantar a rocha pelo menos um pouco. O macaco conseguiu se agarrar bem à borda da rocha, segurando-se a cada pequeno movimento. Skits girou um pouco e segurou, depois girou mais, sentindo a rocha começar a levantar. Então todo o aparato desabou com um silencioso estrondo. Ele tentou novamente, e novamente, cada vez fazendo algum pequeno ajuste, mas nunca progredindo na movimentação da rocha. Após 8 horas de tentativas, ele desabou de exaustão à 1 da manhã. Ele estava totalmente exausto mental e fisicamente. Ele enrolou a última lâmpada do cordão no pescoço de Floyd para aquecê-lo e voltou à superfície. Ele só queria chorar de exaustão, raiva e pena. Agora era o começo de uma nova quarta-feira, 4 de fevereiro. Homens da Kentucky Rock and Asphalt Company entraram para avaliar a estabilidade dos túneis. O trabalho deles para reforçar a frente da caverna ajudou a abrir os caminhos, tornando-os transitáveis para a maioria das tentativas de resgate. O problema era que, à medida que você se aprofundava na caverna, as paredes e o teto começavam a ceder e inchar, começando a literalmente fechar o caminho. Os funcionários na sala de retorno tentavam ampliar o buraco quando um estrondo assustador foi ouvido de dentro. Os trabalhadores informaram à equipe acima a devastadora notícia de que houve um desabamento na caverna. O túnel estava completamente instável e entrar nele significava arriscar a vida. Johnny Gerald se levantou novamente e se ofereceu para entrar. Ele se moveu lentamente pelos corredores estreitos, atento a qualquer queda adicional de rochas. Ele chegou à área do desmoronamento e agiu como somente Johnny faria. Ele começou a trabalhar, movendo as rochas. Parecia uma tarefa desesperançosa, repleta de obstáculos. Uma rocha de cada vez era cuidadosamente retirada, com cuidado para não perturbar o cascalho rochoso posicionado logo acima de sua própria cabeça. O esforço durou mais de 8 horas, agachando, deitando e tentando estender os braços em um alcance acima da cabeça, exaustivamente doloroso. Quando pensou que não conseguia mais se mover, ele garantiu uma pequena abertura que revelou a luz ainda brilhando por dentro. Floyd ainda se comunicava, embora parecesse estar desvanecendo após quase 6 dias preso. Johnny sabia que precisaria de uma explosão de adrenalina para remover as últimas pedras e tentar salvar seu amigo. Às 10h30 da noite, o caminho estava finalmente aberto novamente. Johnny foi buscar ferramentas para esculpir a pedra no pé de Floyd. Ele reuniu os homens da brigada de baldes para mover as últimas rochas e cascalho ao redor das pernas de Floyd. Eles estavam confiantes de que essa seria a tentativa bem-sucedida de retirar Floyd com vida. Rastejaram até a sala de retorno e ficaram atônitos com o que viram. O teto desabara no corredor estreito que levava a Floyd. O desabamento era maior e mais pesado, com o caminho inundado por um mar de rochas, cascalho, lama e destroços. O derretimento da neve inchara as paredes e o teto, e o peso não pôde ser contido. Johnny gritou para Floyd e ele respondeu com um grito próprio. Ele estava vivo e Johnny não podia abandoná-lo. As paredes pareciam se mover e respirar, prontas para sufocá-lo a qualquer instante. Os outros homens recuaram para a entrada reforçada. Johnny cavava sozinho na pilha de terra, esfarrapado e desesperado por algo a seu favor. Era repugnante. Se ele partisse, estaria abandonando a única chance de resgatar seu amigo. Ele removeu os escombros do buraco, que se encheu novamente de uma fonte infinita acima. Pedras grandes rolavam montanha abaixo,
E Johnny sofria. Ele encheu o balde e ouviu novos rumores. Mais chuva de silt caiu sobre ele. Era realmente uma armadilha mortal. Johnny resignou-se à decisão mais difícil de sua vida, pois tinha sua própria família. Ele recuou para a entrada, enquanto mais cascalho e rocha se acumulavam no caminho. Ele sentou-se e chorou. Ele estava acabado. Agora estava claro que, embora Floyd ainda estivesse vivo dentro do túnel apertado, entrar para resgatá-lo seria fatal. O governador trouxe a Guarda Nacional e o Estado assumiu o controle do resgate com um plano para cavar um buraco direto até a localização de Floyd. Isso permitiria que escavassem ao seu redor e o trouxessem à superfície por um eixo reforçado. Na quinta-feira, 5 de fevereiro, no 7º dia de seu aprisionamento, começaram as escavações. Eles estavam muito otimistas, esperando alcançar Floyd em 30 horas. Eles precisavam escavar um eixo de 55 pés para baixo, depois, lateralmente, para alcançar a passagem estreita que levava a Floyd. O entusiasmo diminuiu à medida que as horas se transformaram em dias e o progresso diminuiu para um rastejar. Houve problemas com equipamentos, desabamentos, solo duro, chuvas pesadas e disputas de pessoal. A escavação de 30 horas durou 12 dias. Sim, 12 dias inteiros de escavação. Durante esse tempo, houve notícias e seriados de rádio sobre Floyd. Houve um inquérito militar para ver o que deu errado no esforço inicial de resgate. Profissionais iam e vinham com dezenas de ideias para chegar até Floyd mais rápido. Conforme se aproximavam, acreditava-se que ouviram tosse no fundo do poço, mantendo as esperanças de que Floyd ainda pudesse estar vivo. Ele tinha um filete de água, então era possível que ele sobrevivesse. A lâmpada pendurada em seu pescoço era monitorada para mudanças no pulso elétrico. Suspeitava-se que a respiração de Floyd interferia com a eletricidade. Eles monitoravam há dias a interferência rascunhada que ocorria quase 20 vezes por minuto. A lâmpada também ajudava a manter Floyd mais aquecido. Na sexta-feira, 13 de fevereiro, a lâmpada que mantinha Floyd aquecido queimou. Não havia mais sinal algum na linha. Floyd ficou preso em sofrimento por 2 semanas inteiras. Um longo período sob intenso pesadelo mental e físico. Os escavadores de túneis continuaram até 16 de fevereiro, quando finalmente romperam o túnel e entraram no poço da caverna. O primeiro homem a passar pelo túnel estava perto de Floyd. Foi rapidamente determinado que Floyd estava morto. O legista desceu e formalmente determinou a morte. Ele afirmou que Floyd viveu por cerca de 14 dias preso no túnel. Ele parecia estar morto há apenas 3 dias. Foi impressionante. Após o último desmoronamento, Floyd apenas ficou sozinho na caverna, com apenas um fio de água e o uso de um braço por 9 dias antes de morrer. Floyd era um talentoso explorador de cavernas, em uma época em que descobrir uma caverna para visitação seria crucial para sua família. Ele dedicou 12 horas diárias por semanas, buscando aquele lugar especial que poderia comercializar. No final, ele achou exatamente o que buscava, pois a caverna de areia se tornou um nome conhecido, assim como Floyd Collins. A nação lamentou sua morte e ficou chocada com a forma dolorosa e prolongada como ela ocorreu. O entusiasmo de entes queridos e até desconhecidos para ajudar Floyd a fugir era realmente evidente. Seus esforços heróicos em descer para um pesadelo de rochas e terra devem ser lembrados junto com a vida e paixão de Floyd. O corpo de Floyd foi levado para a fazenda da família e enterrado perto de sua caverna de cristal. Mais tarde, quando o Serviço Nacional de Parques adquiriu a caverna, ele foi sepultado no cemitério batista de Mammoth Cave.